Também queremos dar boa noite aos irmãos que nos ouvem de suas casas pelo Facebook, nesta noite também pelo Instagram. Nós agradecemos aqueles que nos acompanham, os irmãos que não estão podendo estar na igreja esses dias, devido desse impedimento, tendo em vista essa epidemia que ainda se manifesta no nosso Brasil, e com o cuidado que nós estamos tendo, e também por imposição legal, nós estamos cumprindo a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor aos irmãos por esse instrumento, através desta ferramenta que Deus tem dado aos homens a capacidade de criar, e a utilizamos para a sua glória nesta noite. Pedimos que Deus continue abençoando e cuidando de cada um nos seus lares, cada um cumprindo esse momento em que ficam em suas casas. Que Deus esteja abençoando a todos, do menor ao maior, e que as famílias tenham muita sabedoria de Deus de como estar aproveitando esses momentos em seus lares. Nós queremos inicialmente também dizer aos irmãos que no próximo domingo nós pretendemos estar aqui às 9h30 da manhã para transmitirmos o estudo da palavra do Senhor. Seria dia de ceia, também está suspenso. Nós teríamos a semana de oração, também está suspensa, suspensa na igreja, mas as atividades dos lares, espiritual dos lares, devem continuar. Durante esta semana não temos o nosso encontro da sexta-feira, nem também das atividades do final de semana, porque conforme o documento oficial também recebido da denominação, nós devemos retornar às atividades até a segunda ordem. Nós devemos estar retornando às atividades depois do dia 15 de abril. Até lá estamos sendo orientados a mantermos as nossas igrejas fechadas. Por essa razão, nós estaremos aqui no próximo domingo pela manhã para transmitirmos o estudo da palavra do Senhor, e à noite, com certeza, querendo o Senhor, estaremos de volta aqui nesse mesmo horário. Nós queremos iniciar com a palavra de oração, queremos que nos acompanhem em espírito aonde os irmãos se encontram. Nosso maravilhoso Deus e Pai, te agradecemos por esta semana de bênção que tu nos concedeste nos nossos lares. Te agradecemos por mais uma semana que tu tens nos preservado desta enfermidade, e queremos suplicar que continues abençoando as nossas famílias, Senhor. Continue abençoando a cada um de nós. Continue abençoando esse tempo em família, abençoando a tua palavra, abençoando também as brincadeiras que podem estar havendo também no seio das famílias. Ó eterno Senhor, nós te pedimos por aqueles que se encontram enfermos em virtude desta doença, que a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as suas vidas. Queremos pedir por aqueles que perderam seus entes queridos neste período, que a tua bondade consoladora e confortadora esteja sobre os seus corações. Aqueles que tiveram a trágica notícia de receber a perda de seus entes queridos, Senhor, consola, conforta os seus corações aonde estão, porque sabemos que só tu é que tens o poder de fazê-lo. E o eterno Pai, nós pedimos também nesta noite a bênção, a direção, a orientação, a iluminação do teu Espírito para compreendermos as tuas verdades. Pedimos, Senhor, que esteja nos abençoando com bênçãos espirituais. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós estamos com João capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4. Como nós anunciamos, nós estamos com esse tema em que no amor não existe medo,
que é exatamente as últimas frases que João vai utilizar-se na sua carta. Gostaríamos de ler esse texto, quando diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira nos amou, Deus nos amou, devemos nós também amar aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Muito bem, nós queremos pensar nesse texto e nesse tema em que no amor não existe medo, não pode existir medo no amor. Nós queremos considerá-lo sobre um aspecto interessante dentro desse contexto, porque queremos inicialmente dizer o seguinte também: os aspectos que envolvem a primeira carta de João, e em especial esse texto em que pauta do capítulo 4,
que em seu contexto original está inicialmente no lugar onde o autor se encontra, que é Éfeso, onde se encontrava o grande templo da deusa Diana. Aqui envolve outro aspecto também que é importante salientar, que é o doutrinário, que consistia na pregação por falsos profetas dentro da igreja, da negativa da doutrina da encarnação de Cristo, incluída dentro daquilo que ficou conhecido como gnosticismo. E outro aspecto relevante a notar é que a verdade do amor salvador de Deus que temos no texto, ele é derramado em nossos corações e deve ser evidenciado na vida da comunidade cristã, deveria ser evidenciado na vida da comunidade cristã original. Em aplicação a nós, que não era, observemos que não era um mero amor assistencialista. Vamos voltar a este assunto, no sentido de suprimento das necessidades materiais dos santos, e sim, no amor como antídoto das falsas doutrinas. Aqui é onde consiste a aplicação deste primeiro amor, porque nós estamos muito acostumados, parece que, pensarmos no amor apenas no sentido de suprir a necessidade material, emocional ou intelectual do outro. Mas interessante que no texto aqui, a finalidade deste amor estabelecido aqui, principalmente, é que esse amor pudesse ser constituído como antídoto contra a pregação dos falsos profetas. Observemos os primeiros, vamos observar então o texto. Do versículo 1 ao versículo 5, nós temos algumas coisas interessantes a observar. Acompanhe comigo em suas Bíblias, por gentileza. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E aqui nós temos de fato um contexto religioso da época, que era um movimento gnóstico que se espalhava por dentro, sorrateiramente, por dentro das igrejas primitivas, onde havia a negação de Jesus Cristo, ele ter vindo em carne, como nós vamos observar no versículo 2, quando ele diz o seguinte: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Ponto. O que é isso? Em 1 João capítulo 5, versículos 5 e 6, nós temos também algo interessante a observar, que é o seguinte: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. É claro, colocando a verdade aqui em contraposição à mentira pregada pelos falsos profetas. A expressão amados que João utiliza aqui, que é comum ele utilizar em seus escritos, e em especial aqui em 1 João ele utiliza durante 5 vezes. Se nós formos para o início do versículo 6, é interessante dizer o seguinte: amado, nós somos de Deus. Faça uma relação do primeiro versículo com o versículo 6. Nós somos de Deus. Então é desses amados que ele está se referindo. Primeiro, depois, a observação, a advertência: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai. E sabe, meus queridos amigos, irmãos, aqui consiste exatamente uma das grandes dificuldades
que é o desafio de conhecer os elementos indicadores dessa falsidade. Como que nós vamos conhecer os elementos indicadores de falsidade no conteúdo profético? Para isso é necessário aquilo que o autor vai colocar em todo o capítulo, que é conhecer a Deus. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Primeiro passo: não há como conhecermos um falso profeta ou as suas falsas profecias fora de Deus. Por quê? Porque é Deus quem as revela. E é interessante que Deus revela primeiro a verdade. E é no conhecimento dessa verdade que nós vamos poder analisar toda mentira que possa tentar se aproximar dela. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Observe, voltando para o versículo 1, qualquer espírito, não descrédito a qualquer espírito. Em tempos de calamidade, fique isso muito claro, em tempo de calamidade, é interessante que sempre se levanta alguém arvorando-se de competência, de capacidade espiritual ou espiritualizada, para que possa oferecer nortes àqueles que estão vivendo nessa situação de angústias e de incertezas. Por quê? Porque aproveita-se da situação. O falso profeta sempre aproveita-se de uma situação para tentar levar ou angariar certos adeptos ou pessoas que concordem com ele. Não esqueçamos da ordem do versículo 1. Provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Essa é uma advertência não somente do apóstolo João, essa é uma advertência do próprio Senhor Jesus Cristo, é uma advertência de todos os escritores do Novo Testamento. Não vos deixeis abalar emocionalmente, para que no fluir dessas emoções possam estar dando crédito a qualquer espírito, porque eles se apoderam exatamente do medo, se aproveitam do medo, e no amor não existe esse medo. Voltando, irmãos, versículo 2: Jesus Cristo veio em carne. A negação da encarnação de Cristo pelo gnosticismo é ponto central aqui. Eles negam a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Jesus é como se fosse um fantasma. Jesus recebeu um poder especial no momento do seu batismo. Jesus Cristo era uma mera teofania. Jesus era um anjo com uma capacidade especial, mas não o próprio Deus, a essência do próprio Deus. E essa era a negação. Porque a partir do momento que nega-se a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nada do que ele falou, nada do que ele ensinou, nada do que ele prometeu tem relevância. Coloca-se por terra tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, desde que as pessoas sejam levadas a negar aquilo que o Senhor Jesus Cristo é. E no versículo 3 diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário,
Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Aqui nós estamos tratando, dentro do texto, dos elementos indicadores desta falsidade do conteúdo profético. A negação da encarnação de Cristo. Filhinhos, aqui vem no versículo 4 uma expressão muito comum a João, em que ele trata de forma muito carinhosa: vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Como eu disse anteriormente, não há como vencer os falsos profetas se não for de Deus. É isso que o texto nos coloca. E quando ele diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, geralmente temos utilizado isso em virtude de ataques satânicos, em virtude de armadilhas do diabo. Mas é interessante que essa declaração, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, está dentro de um contexto de pregação falsa. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Interessante que o paralelo desse texto está no capítulo 2, versículo 13 e 14, quando a palavra de Deus vai dizer o seguinte: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E ele repete no versículo 14: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E o contexto é o mesmo, é o contexto da falsidade do Evangelho, desse florear do Evangelho, destes acessórios evangélicos que são colocados na pregação, que muitas vezes leva à confusão ou à falta do entendimento. Mas uma coisa é interessante desse texto que acabamos de ler, que é ponto central, é o conhecer. Porque conheceis, porque conheceis, porque conheceis, porque tendes conhecido. Não esqueçam disso. Não há como haver outro antídoto para a falsa profecia que não seja o conhecimento pleno da palavra do Senhor e o conhecimento do próprio Deus. Não é por acaso que a Bíblia ordena para que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esse conhecimento derruba por terra toda e qualquer forma de ignorância espiritual. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Aqui, ao mesmo tempo que é uma palavra de advertência, ela é uma palavra de elogio. São irmãos que têm continuamente vencido. Aqui a ideia é do continuar vencendo. Continuar vencendo por quê? Porque há um contínuo trabalho do inimigo para destruir a obra do Senhor. Por isso que há necessidade do constante vencer. Nós não vencemos hoje e descansamos amanhã. Nós continuamos vencendo. É isso que vem a palavra do Senhor e nos fala, para que lutemos firmemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Coisa comum, versículo 1 já falou, qualquer espírito, porque se você colocar o qualquer espírito do versículo 1, com a declaração do início do versículo 5, quando ele diz, eles procedem do mundo, por isso falam da parte do mundo, e o mundo os ouve.
Interessante aqui. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós não somos deste mundo. Vós não sois deste mundo. Os falsos profetas procedem do mundo. E em razão disso, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Aquele que ouve, aquele que dá crédito, é do mundo, não conhece a Deus. E isso é uma outra forma de conhecermos esse conteúdo profético. São as pessoas que acreditam nele, são do mundo. Falsos profetas sempre fazem falsas profissões. Pode até mesmo que pareça haver verdade, ainda assim é falso. Sabe por quê? Porque não pode haver verdade alguma na falsidade. Não havia mentira, é uma mentira inteira. Não há uma quase mentira, é uma mentira completa. Por isso, não pode haver verdade alguma na falsidade. E os falsos profetas sempre fazem falsas profissões, mesmo que às vezes ali penteada ou coberta com um manto fino de possível, de pseudo-verdade, mas de fato é mentira. Versículo 6 diz: como nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, isto é, os ouvidos agora saem dos falsos profetas e os ouvidos passam a dar atenção àquilo que procede de Deus, que é da parte de Deus. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Aí sim, final do versículo 6, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É do mundo, é de Deus. É verdade, é mentira. Conhece a Deus, não conhece a Deus. Diante deste cenário, é que vem algo interessante no texto. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor aqui colocado como elemento fundamental daquele que está em Deus, daquele que ama ao Senhor. Como ele diz no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus. Sabe por quê? O texto continua dizendo, pelo simples fato, porque Deus é amor. Como nós dissemos anteriormente que os falsos profetas fazem falsas profissões, até mesmo com um revestimento de pseudo-verdade, ainda assim é falso. Aqui não pode aquele que ama não amar. Não há como aquele que diz que tem esse amor de Deus não amar. Porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, reflete este amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Veja aqui, irmão, esse amor de Deus é manifestado a nós em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ora, como diz anteriormente, que os falsos profetas vêm do mundo, são do mundo, por isso procedem do mundo, versículo 5, nós não procedemos daí. Nós procedemos de um amor resgatador, salvador de Deus. Porque o amor de Deus é manifestado exatamente na nossa salvação. Não é um amor que nos compreende, não é um amor que alicia ou que passa a mão sobre os nossos erros, não é um amor que afaga o nosso ego, não é um amor que nos coloca simplesmente no colo para uma solução emocional.
é um amor que salva, é um amor que resgata, porque esse Deus envia o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aqui é outra coisa relevante a observar. Ao sermos salvos pelo Senhor, ao sermos resgatados por esse amor, nós não vivemos mais por nós vivemos por meio dele. Porque, voltando para o versículo 7, porque esse amor procede de Deus, emana do próprio Deus, ele não emana de nós. Nós não temos amor, o amor que temos é um amor que Deus derrama nos nossos corações, porque o homem por si mesmo é mau, é egoísta, é cruel, é imundo, é pecador, não tem interesse pelo outro. Mas o amor de Deus não, esse amor é derramado nos nossos corações. E observe no versículo 10, quando ele disse: nisto consiste o amor. Exatamente o que eu acabei de dizer. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Esse é um amor salvador, é um amor perdoador, é um amor que nos traz de volta a Ele. Não que tenhamos este amado, nós não amamos a Deus, nós não amamos a Deus, Deus nos amou primeiro, por isso Ele vai dizer depois, que é por isso que nós o amamos. Esse amor que Ele colocou em nossos corações, nós o amamos baseado nele. Nisto consiste exatamente este amor. E versículo 11 diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, que maneira foi essa? Enviando o seu Filho. Enviando para quê? Para ser propiciação pelos nossos pecados. Devemos também amar uns aos outros. Como? Ora, aqui a referência é o amor salvador de Deus. A referência aqui é o amor resgatador de Deus. E ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Dá para entender porque eu disse na parte introdutória que esse amor não é um amor assistencialista, não é um amor que se preocupa com a falta de feijão na casa do outro. Essa é uma responsabilidade cristã, mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando desse amor resgatador. Se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E isso está dentro de que contexto? Do contexto da mentira dos falsos profetas, do engano dos falsos profetas, de um engano que os leva ao inferno e não ao céu. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor em nós aperfeiçoado. Ora, vejamos o seguinte aqui: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Por quê? Porque esse amor, ele é revelador de um amor que Deus nos tem, que Deus manifestou a nós. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Isto é, esse permanecer de Deus em nós é evidenciado por um amor que nós demonstramos para o próximo. E esse amor é em nós aperfeiçoado. Esse amor não falta nada. Esse amor é completo. Nós não ficamos pedindo: Senhor me ama, Senhor me ama, Senhor me ama. O Senhor nos ama. O Senhor derramou o seu amor em nossos corações. Deus tem aperfeiçoado o seu amor em nós. União e este estar. Deus permanece em nós. Esse permanecer, esse estar, é a união de coração, de pensamento e de vontade. É aquilo que Deus quer que nós sejamos com Ele. Quando tratamos a respeito de pensamento, o que nos diz a palavra do Senhor?
que devemos pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. Esse é o permanecer em nós, este amor. E vontade? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ninguém pereça. A vontade de Deus é que ninguém vá para o inferno. Isso, e esse Deus permanece em nós é exatamente desse estar em união com Ele, revelando esta união de coração, essa unidade espiritual, a unidade de pensamento. Não há outra coisa que devemos lançar os nossos pensamentos e também a nossa vontade. E nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu o seu Espírito. Se o amor não era suficiente até aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o dínamo de Deus para colocarmos este amor em evidência. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, união. Nós somos um com o Senhor. Como diz Paulo, já não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. E é este revelar de Deus em nós. Aqui não é questão religiosa, aqui não é uma questão denominacional, aqui é uma revelação de verdade espiritual. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, Salvador pela própria ação dos nossos pecados. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Observe de novo aqui, Deus permanece em nós, no versículo 12, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Observe isso, irmão. O permanecer do 12, o permanecer do 15 e esse permanecer que nós temos no versículo 13. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. E nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Aqui, onde nós vamos entrar no nosso tema. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, que no dia do juízo mantenhamos confiança, segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, versículo 18. No amor não existe medo. Que amor? Esse amor que ele vem falando desde o versículo 7. Esse amor resgatador, esse amor salvador. É esse amor, nesse amor não existe medo. Não temos por que temer nem a morte, nem os infortúnios, nem as ameaças do inimigo, nem os próprios profetas, falsos profetas. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, tira toda a angústia, toda a aflição. Esse amor de Deus nos tranquiliza, esse amor de Deus nos dá paz, esse amor de Deus nos dá alegria. Ora, por quê? Porque o medo produz tormento, não é isso que diz no versículo 18? O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E esse amor de Deus, ele é perfeito. Versículo 19, observe, estamos concluindo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Não há como sermos amados por Deus sem amarmos. Não há como dizer que temos o amor de Deus em nós se nós não amamos o próximo. E o amor aqui, mais uma vez, não no aspecto assistencialista, mas espiritual. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isto é, não pode haver falsidade na verdade. Não pode haver, não há espaço para o ódio no amor.
É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque não combina, não condiz, não coaduna com a verdade de Deus revelada aos nossos corações. Por isso que ele conclui: ora, temos da parte de dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Concluo dizendo o seguinte: aqui é o que consideramos na parte fonte em Deus, versículo 7 e versículo 8, no que tange a nossa vida espiritual, e não no mero suprimento de nossas necessidades materiais, ou na necessidade material e emocional dos irmãos, e sim como manifestação de cuidado com a sua vida espiritual, não permitindo que sejam enganados com a mentira e a falsidade das doutrinas estranhas e alheias aos ensinamentos de Cristo. É aquilo que Judas vai falar: arrebatai os que estão na dúvida, arrebatai-os do fogo do inferno, livrando-os. A maior manifestação de amor, concluo com essa frase, meus queridos irmãos e amigos, nesta noite: a maior manifestação de amor não é permitir que os nossos irmãos, não permitir que nossos irmãos venham a cair no laço e nas armadilhas do diabo, como bem nos adverte o autor anônimo da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9, quando diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Amar os irmãos, amar as pessoas, é revelar esse amor de Deus nos nossos corações. Não é um amor que concorda com tudo, mas um amor que revela a graça, a misericórdia de Deus, assim como foi revelada a nós, revela-se para com os outros. E esse amor, ele é manifestado dentro da igreja. Ele tem que ser revelado dentro da igreja, uma manifestação de amor aos irmãos contra os falsos profetas e as falsas doutrinas. Nós não precisamos neste momento em que o país enfrenta uma das suas maiores dificuldades, onde todo mundo, a maioria, está recluso em suas casas, pensando que vão fazer das suas vidas. Não é hora de darmos voz aos falsos profetas. Ouçamos a voz de Deus. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, Deus vos ama. E esse é o amor de Deus que é derramado nos seus corações. É esse amor salvador. É isso que Deus deseja derramar em seus corações, um amor salvador, um amor resgatador, onde a religião nesta hora não pode nos acudir, as igrejas nesta hora não podem nos acudir, os sacerdotes nesta hora não podem nos acudir. Só quem pode nos acudir nesta hora é este amor resgatador e salvador do Senhor. Meus queridos irmãos, fiquem atentos. Fiquem alertas para que os falsos profetas, as falsas visões, os falsos ensinos não vos afaste do Deus vivo. Que Deus em Cristo, na sua misericórdia, nos abençoe e nos fortaleça a cada dia, e tenham todos uma semana ricamente abençoada na paz, na graça, nas misericórdias de nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.